Seguimos para o nosso último espaço da análise para falar das opções que o chefe de Estado tem. Lembrar que Filipe Nyusi dirige-se hoje à nação para falar do estado de emergência. E para este assunto, a nossa convidada é Ana Samp, é do EISA. Olá, Ana, bom dia, bem-vinda à Manhã Informativa. Bom dia, Selma, muito obrigada. Bem, o novo estado de emergência decretado pelo Presidente da República 8 de agosto vai terminar agora dia 6 de setembro, entretanto o PR vai falar hoje. É quase certo que o chefe de Estado decrete estado de calamidade, uma vez que já se aprovou a lei de gestão e redução de risco de desastres, ou é possível também prorrogar este segundo estado de emergência? Obrigada. Bom dia, caros telespectadores. Bom, respondendo à questão, iria chamar à colação o último comunicado do Presidente da República, que foi efetuado no dia 5 de agosto, referente à declaração do novo estado de emergência. Se estivermos lembrados, na altura ele disse que praticamente viu-se forçado a declarar o novo estado de emergência porque havia um vazio legal que pudesse cobrir ou permitir a adoção de medidas restritivas e as medidas necessárias para responderem à pandemia do coronavírus. E foi essencialmente por essa razão que ele declarou novamente o estado de emergência, sendo que na altura até informou que já havia submetido a proposta de lei de gestão de riscos e desastres à Assembleia da República para efeitos de discussão e aprovação. Portanto, tendo em conta essa lógica, essa informação que foi dada pelo Presidente da República na altura do seu comunicado e toda a sequência de acontecimentos seguintes, designadamente a aprovação da Lei de Gestão de Riscos e Desastres e o respectivo regulamento, também o próprio relaxamento das medidas no âmbito deste novo estado de emergência, tudo indica sim que vamos passar ou vamos sair da situação do estado de emergência para a situação de calamidade pública no âmbito da Lei de Gestão de Riscos e Desastres. Até porque é o recomendável, considerando que o estado de emergência é uma situação de exceção constitucional e temos informações, o próprio Presidente da República vem dizendo nos seus comunicados que temos de aprender a lidar com o novo normal, com a pandemia, que a pandemia veio para ficar, então não é ideal gerir essa nova situação com base no regime de exceção constitucional. Pois, assumindo que, de fato, dada a situação e que explicou que se decreta o estado de calamidade pública, o que é que significa na prática para o cidadão? Ok. Faltou referir que, em termos legais, não está vedado ao Presidente da República a prorrogação do estado de emergência. A própria Constituição permite, uma vez que foi declarado um novo estado de emergência. Entretanto, esta não é uma medida ideal, conforme referi há pouco tempo. Significaria prorrogar por mais 3 vezes, como aconteceu no primeiro estado de emergência? Poderia significar isso, ou poderia significar prorrogar por uma única vez, não por um período de 30 dias, por um período menor, 15 dias, enfim. A Constituição permite que haja essa possibilidade, sim, essa prorrogação no âmbito do novo estado de emergência. Entretanto, defendemos que essa não é uma medida ideal pelos argumentos aqui apresentados. Portanto, face ao novo quadro legal, em termos de alterações, se passarmos para o estado de calamidade pública ou para a situação de calamidade pública, em primeiro lugar terá que haver uma declaração da situação de declaração de calamidade pública. E em termos práticos, isso irá implicar para o cidadão a não aplicação de restrições aos direitos fundamentais. No âmbito do estado de emergência, nós vimos nos últimos meses que foram restringidos alguns direitos e liberdades fundamentais. Exatamente. Então, no âmbito da calamidade pública já não será possível restringir esses direitos e liberdades fundamentais. Por quê? Porque essas restrições só podem acontecer no âmbito da exceção constitucional que a própria Constituição prevê. E esta é mais no âmbito administrativo? Exatamente, no âmbito da calamidade pública. Entretanto, não quer dizer que vamos voltar à normalidade que vivíamos antes da declaração do estado de emergência. Portanto, continuarão a aplicar-se medidas com vista a responder à pandemia do coronavírus.
mas essas medidas poderão não implicar necessariamente a aplicação de restrições, poderão implicar o condicionamento do exercício de alguns direitos e liberdades. Até porque já víamos experimentando uma boa parte dessas medidas no âmbito do estado de emergência. Portanto, continuará a vigorar a obrigação do uso de máscara, não é? Em locais públicos, a obrigação de uso de gel desinfetante, de desinfecção de locais públicos, as restrições nos transportes públicos em termos do número de passageiros. Dependendo da evolução da pandemia, poderá se aplicar restrições em termos de mobilidade a nível interprovincial. Enfim, serão essas medidas que continuarão a ser aplicadas no âmbito do estado de calamidade. No âmbito da calamidade pública haverá mais condicionamentos do que restrições de direitos fundamentais. O que quero questionar é o seguinte, em termos, por exemplo, de não cumprimento, como também aconteceu no estado de exceção, pessoas que não colocavam a máscara ou os aglomerados, entre outros aspectos, em caso de violação, já não há sanções? Não, continuarão a haver sanções, dependendo do tipo de violações. Por exemplo, tratando-se de, vamos supor, estabelecimentos comerciais que não cumpram medidas que têm a ver com obrigações de uso de máscara, obrigar os clientes a usar a máscara, a desinfecção, etc. Poderão se aplicar multas ou medidas administrativas como forma de sancionar comportamentos que contrariem as medidas adotadas no âmbito da calamidade pública. Mesmo para clarificar, quais são os pós e contras do estado de calamidade pública? Ok. Bom, a grande vantagem do estado de calamidade pública, em primeiro lugar, é que vai implicar um relaxamento, mas nós já vínhamos vivendo o relaxamento. Mas vamos continuar a relaxar as medidas? Exatamente, e essencialmente o relaxamento em relação à restrição aos direitos fundamentais. Portanto, isso já não vamos verificar no âmbito do estado de calamidade pública. A outra vantagem é que o regime da calamidade pública permite gerir essa situação pandémica até que não se verifiquem mais os factos que determinaram a declaração da situação de calamidade pública. No âmbito do estado de emergência, nós vimos que tínhamos uma limitação constitucional, que era de vigência por um período máximo de 30 dias e prorrogação por 3 vezes. No entanto, declarada a situação de calamidade, este período, este estado de calamidade poderá vigorar durante o tempo que for necessário para responder a essa situação pandêmica, ou seja, até a altura em que teremos já uma vacina que possa permitir controlar melhor o vírus e preveni-lo. Quando da decretação do estado de emergência, falo do primeiro estado de emergência, o objetivo era evitar a propagação da Covid-19. Hoje o país tem mais de 4.000 casos da Covid-19. O estado de calamidade pública responde àquilo que sempre foram as preocupações tanto do Ministério da Saúde quanto do Governo, que é evitar a propagação da Covid-19? Sim, o estado de calamidade responde sim, até porque a questão que me coloca leva-me a remeter à distinção entre o estado de emergência e calamidade pública. Como muito bem disse, quando foi declarado o estado de emergência, pela primeira vez, o argumento essencial foi de que pretendia-se evitar a rápida propagação do vírus. Na altura, tínhamos apenas 8 casos, não é? Entretanto, o que fomos vendo e como era previsto, o vírus foi se propagando e agora já estamos com mais de 4.000 casos. Portanto, o perigo que pretendia-se evitar àquela altura já se instalou. Tendo se instalado o perigo, não se justifica mais a declaração de estado de emergência, porque pretendia-se evitar algo, mas o que se pretendia evitar algo, na verdade, já se materializou. Então, é preciso gerir a situação com base neste quadro legal que foi recentemente aprovado. Okay. No estado de emergência, por exemplo, percebo que o Presidente da República tem plenos poderes ou amplos poderes no que se refere a medidas a serem decretadas. O mesmo sucederia agora se for decretado o estado de calamidade pública? Bom, não. Em termos de órgãos que entrariam em ação, haveria sim uma distinção. No âmbito do estado de emergência, nós vimos que a decisão de declaração do estado de emergência estava a cargo do Presidente da República
mediante o parecer do Conselho do Estado, portanto era ouvido o Conselho do Estado, depois o Presidente da República decidia declarar o estado de emergência. Posteriormente, esse decreto tinha que ser ratificado pela Assembleia da República. No caso de calamidade pública, quem declara não é o Presidente da República, e sim o Governo. E o artigo 199 da Constituição prevê que o Governo de Moçambique é o Conselho de Ministros. Portanto, seria o Conselho de Ministros a declarar a situação de calamidade pública ou a situação de emergência no âmbito da Lei de Gestão de Riscos e Desastres. E o procedimento também não seria o mesmo. Portanto, sendo o Conselho de Ministros a declarar, primeiro, o ato não revestiria a forma de decreto presidencial, e sim a forma de decreto. Não seria necessário ser ouvido o Conselho de Estado e também não seria necessário submeter à ratificação da Assembleia da República. Okay. E o estado de calamidade pública, por quantas vezes pode ser decretado e durante quanto tempo? Não sei se a lei que foi aprovada especifica esse aspecto. Portanto, o estado de calamidade pública pode ser declarado sempre que se justifiquem as situações. Portanto, no caso, estamos perante a pandemia de coronavírus, ainda não temos vacina, então vai se declarar possivelmente a calamidade pública e vai vigorar até que haja uma solução para essa situação do coronavírus. Okay. Olhando para esta lei específica de gestão e redução de riscos de desastre que foi aprovada recentemente, também o regulamento, quais são as inovações que ela traz? Ok. Em primeiro lugar, a principal inovação que esta lei traz-nos refere-se ao seu âmbito de aplicação. Nós vimos que no âmbito da Lei de Gestão de Calamidades, que é a lei que já foi revogada por esta nova lei, não era possível gerir adequadamente esta situação pandêmica, porque a lei estava concebida para gerir situações de calamidades provocadas por cheias, secas, entre outras situações. Portanto, esta lei já alarga o âmbito de aplicação das situações que podem justificar a declaração de calamidade pública ou a declaração de situação de emergência. Portanto, incluiu-se as situações de pandemia, incluiu-se situações de queimadas descontroladas, incluiu-se situações que têm a ver com radiações nucleares, etc. Portanto, alargou-se o âmbito de aplicação. Mas também há uma outra grande inovação que esta lei traz que vale a pena mencionar, que é referente aos princípios. Portanto, foi ampliado o leque de princípios aplicáveis à lei e, se formos a ver, muitos princípios são até progressistas, tanto quanto a nossa Constituição. Portanto, os princípios alinham-se muito bem àquilo que está previsto no nosso quadro constitucional. Temos o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, que não existia na Lei de Gestão de Calamidades. Temos o princípio da participação, o princípio da igualdade e equidade, o princípio da informação, etc. Portanto, há um conjunto de princípios que mostram que, embora seja declarada a situação de calamidade pública ou a situação de emergência, é necessário preservar o respeito pelo Estado de Direito, é necessário preservar o respeito pelos direitos fundamentais. O legislador fez questão de sublinhar isso na lei, mencionando esse conjunto de princípios. Há também outras inovações que têm a ver, por exemplo, com a introdução de novos órgãos. Portanto, a lei cria uma entidade própria, que é uma pessoa coletiva de direito público, que é responsável pela gestão, coordenação da situação de calamidade declarada no âmbito desta lei. Estamos a falar de calamidade pública no âmbito da pandemia da Covid-19, não é? Estamos a falar. Sim, no caso específico. A Ana também falou de situação de emergência. Nós temos estado de emergência, situação de emergência e temos calamidade pública. O que diferencia a situação de emergência do estado de emergência? Ok, em primeiro lugar, o estado de emergência existe ou está previsto na Constituição da República. Portanto, aplica-se numa situação em que a própria Constituição prevê e os requisitos, procedimentos, etc., todo o regime jurídico consta da Constituição da República, que é aplicável ao estado de emergência. No caso da situação de calamidade pública,
situação de emergência, não usamos mais o regime consagrado na Constituição, mas sim o regime consagrado na Lei de Gestão de Riscos. A outra distinção é que o estado de emergência é uma situação de exceção constitucional. Portanto, é um regime excepcional, não é? Não pode ser usado de forma banalizada ou em qualquer situação, mas só nos casos em que realmente justifiquem, porque é uma medida grave, é uma medida com implicações penosas na vida do cidadão, não é? Refiro-me, no caso, à restrição dos direitos fundamentais, diferentemente da situação de calamidade pública ou situação de emergência, que não implica mais exceção constitucional. Portanto, sendo declarada calamidade pública ou situação de emergência, nós vamos voltar à normalidade constitucional. Portanto, vamos voltar a exercer todos os nossos direitos fundamentais como vínhamos exercendo. Claro, com algumas restrições, porque estamos perante uma situação pandémica. Portanto, as proibições de realização de cultos já não poderão mais existir, proibições de realização de manifestações, por exemplo, ou greves não poderão existir. Portanto, o cidadão vai poder exercer todos os seus direitos fundamentais porque estaremos numa situação de normalidade constitucional. Ana Samp, muito obrigada pela sua participação aqui de Manhã Informativa e tenha a continuação de um ótimo dia. Muito obrigada.